professor, olá, estudante do curso de Pedagogia. Hoje nós vamos dar início à nossa 11ª aula, seguindo o roteiro das videoaulas da disciplina Estatística Aplicada à Educação do curso de Pedagogia. A aula de hoje vai ter foco em gráficos estatísticos, aqui, ó, aula 11, ok? Vamos lá? Então, o gráfico estatístico é uma forma de apresentação dos dados colhidos na pesquisa, que já foram inclusive expostos em tabelas, e o objetivo do gráfico é o de produzir no investigador ou no público em geral que está lendo a pesquisa, que está lendo o gráfico, uma impressão mais rápida, mais viva do fenômeno que está em estudo, já que os gráficos falam mais rápido a compreensão das coisas que estão expostas nas tabelas, dos dados que estão expostos num texto. O gráfico facilita muito a leitura e a interpretação das informações. Nós vamos ver nesse estudo os principais tipos de gráficos, os mais comuns utilizados nas escolas, na sala de aula. Nós vamos ver os diagramas, que envolvem os gráficos de linha, de colunas ou de barras, gráficos em barras múltiplas ou em colunas múltiplas, gráficos de setores, cartogramas e pictogramas. Tem ainda o gráfico polar para representar séries temporais cíclicas, com determinada periodicidade, mas que são mais utilizados para precipitação de chuva ao longo do ano, variação de temperatura, consumo de energia elétrica, entre outros. É preciso que, quando você estiver fazendo a sua pesquisa e tiver que usar algum tipo de gráfico, perceber quais tipos de gráficos e tabelas podem ser usados para um dado tipo de variável. Nós vamos ver todos esses dados, comecemos logo com os diagramas. Os gráficos tipo diagramas fazem uso do sistema cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares, o eixo horizontal, eixo das abscissas ou eixo do x, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas ou eixo dos y. O ponto de interseção é a origem, onde nós temos x igual a 0 e y igual a 0. Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto de x igual a 0 e y igual a 5, é o ponto 0, 5. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 4 e y igual a 0, é o ponto 4, 0. Esse ponto aqui, por exemplo, é o x igual a 2 e o y igual a 3. Então, aqui é o ponto 2, 3. Tem, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto significa que o x vale 5 e o y vale 6. Esse ponto aqui é o ponto 5, 6. Os gráficos explorados nos anos iniciais, em geral, ficam localizados no primeiro quadrante, porque tanto x quanto y são positivos. Cada par ordenado xy a ser representado no plano cartesiano será retirado de uma tabela, por exemplo, dessa tabela aqui. Produção brasileira do óleo de dendê de 1987 a 1992. Então, os anos estão retratados aqui e aqui a quantidade de óleo de dendê por 1.000 toneladas. Assim, para um ano X, por exemplo, 1987, nós teremos a quantidade Y representada em 39,3 mil toneladas. É muito importante que essas medidas de 87 para 88, de 88 para 89, de 89 para 90, tenham a mesma medida, senão o gráfico fica errado, o gráfico fica distorcido. Da mesma forma, a quantidade em 1.000 toneladas, olha só, esse espaço vale 10, esse vale 10, esse vale 10, esse vale 10, de 10 em 10 mil toneladas. Observe que o zero foi indicado como
primeiro valor, mas ele só vale para o eixo Y, porque no ano dos eixos X não existia o ano zero, a gente não vai considerar o ano zero. Então, o primeiro valor aqui que começa o eixo X, onde o Y é zero, é 1987. Isso é possível, é o que faz sentido na leitura do gráfico. Uma omissão no rigor da marcação pode levar o leitor a conclusões errôneas, a equívocos. Aqui no nosso caso, isso não acontece. Vamos ver, por exemplo, como é que foram marcados esses pontos. Bom, no ano de 1987, o Y era 39,3 mil toneladas. Como aqui já está em mil toneladas, eu vou procurar aqui o número próximo de 40. Esse ponto aqui é o ponto que me informa, é o ponto XY que informa que no ano de 1987 tinha quase 40 mil toneladas de óleo de dendê. No ano de 1988, era 39,1. Olha só, 88, quase 40, 39,1. No ano de 1989, era entre 50 e 60, abaixo de 55. Vamos ver. Ó, 1989, 53,9. No ano de 1990, era entre 60 e 70, um pouquinho acima de 65. Realmente, ó, 65,1. No ano de 1991, era 69,1, quase 70, tá vendo? E no ano de 1992, era 59,5, quase 60. Então, essa leitura do gráfico, quando ele é produzido de forma correta, coerente, fica uma leitura fácil de qualquer pessoa fazer, certo? Vamos ver agora os elementos de um gráfico de linha. Então, nós temos aqui o eixo vertical, o eixo horizontal, os pontos referente às informações tiradas da tabela, que são os pontos x, y, e a linha verde que liga esses pontos. Uma outra informação importante é a distância aqui, que é proporcional ao período de tempo representado. Se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, é sempre a mesma medida, ok? A representação das séries no plano cartesiano é feita por meio de retângulos. Quando acontece isso, nós dizemos que nós temos um gráfico de colunas ou gráfico de barras. Se os retângulos são colocados verticalmente, a gente tem um gráfico de colunas. Se os retângulos são colocados horizontalmente, nós temos um gráfico de barra. Nessa tabela, o ano, que é o que vai ser colocado aqui no eixo do X, é a base da barra. Ela deve ter a mesma largura. Então, aqui tá vendo 89, 90, 91, 92? Ó, 1989, 1990, 1991, 1992. Todas elas devem ter a mesma largura e a mesma distância entre elas. Tá vendo esse espaçozinho branco que tem aqui? Elas têm que ter a mesma distância. Já no eixo Y, a quantidade varia de 5.000 em 5.000, só que a leitura é em 1.000 toneladas. Então, aqui é 5 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas, 15 milhões de toneladas e assim por diante. E aí a gente faz as anotações. Então, por exemplo, em 1989, a gente tinha quase 20 milhões de toneladas de carvão mineral bruto. Está aqui, ó, representado. Em 1990, quase, um pouco mais de 11 milhões. Está aqui, ó. E assim por diante, ok? Esse é um gráfico de barras horizontais e você pode observar aqui que o valor de X varia de 500 em 500 milhões de dólares. E o estado em Y varia verticalmente. Esteticamente, mantém as barras de mesma altura e com a mesma distância entre elas.
Os elementos dos gráficos de colunas, você pode perceber, ó, o eixo vertical, o eixo horizontal, as colunas estão em verde, a largura das colunas aqui tem que ser a mesma, a altura de acordo com a intensidade de cada variação, de cada valor que está lá na tabela, e a distância entre as barras, né, verticais, as colunas, tem que ser constante. Nesse outro aqui, nos elementos de barra, é a mesma coisa. O eixo vertical, o eixo horizontal, a origem fica sempre aqui, ó, a origem é o ponto 00 normalmente, né? Os verdes são as barras horizontais. O rosa, todas as barras têm que ter a mesma largura e a distância entre elas tem que ser constante. Vamos ver agora um gráfico em colunas ou barras múltiplas. Quando é que a gente utiliza esse gráfico? A gente utiliza principalmente quando a gente quer comparar dois ou mais fenômenos estudados. Aqui em X nós temos o ano de importação e de exportação representado. E em Y nós temos o valor variando em milhões de dólares. Nesse caso, temos uma legenda para caracterizar cada coluna ou barra que representa o estudo. No caso, a clara é para a exportação e a escura para a importação, ó, exportação e importação. Você pode estar me perguntando, a gente vê muito gráficos de setores, gráficos de pizza. Quando é que a gente utiliza esses gráficos? Quando a gente sabe que é melhor usar um do que o outro? Bom, a gente usa o gráfico de setores quando nós queremos destacar uma parte do total. Nesse caso, o gráfico de setores é o mais indicado. Por exemplo, nessa tabela que você tem aqui, de rebanho suíno no sudeste do Brasil, você tem que o total de suínos, o total de porquinhos, é 6.138.500 cabeças de porquinhos. Em Minas Gerais, nós temos esse valor, no Espírito Santo esse, Rio esse, São Paulo esse. Como é que eu faço para representar isso no gráfico de setores? Bom, o que a gente sabe? Que o total de 6 milhões e tanto corresponde a 100% dos dados. Então, ele é representado pelo círculo todo, que tem uma medida de 360 graus. As áreas dos setores são proporcionais a esses dados das séries. Por isso que Minas Gerais tem esse valor, é branquinho aqui, tá vendo? Minas Gerais, 3.363.700 cabeças, representa essa parte maior. Depois, a segunda parte maior é São Paulo. Olha aqui, São Paulo, essa parte aqui. E a menor parte é o Rio de Janeiro, que é essa partezinha aqui. As áreas dos setores são proporcionais a esses dados da série. Então, como é que nós fazemos para encontrar a marquinha que eu tenho que fazer no círculo? Primeiro, você vai usar um transferidor ou um compasso e vai marcar o grau que você encontrar na regra de 3 ou no cálculo da proporcionalidade. No caso, se o total de porquinhos é 6.138.500 cabeças, fazemos essa proporção. 6.138,5 está para 360 graus, assim como Minas Gerais dá 3.363,7 está para X. Como essa relação é uma relação diretamente proporcional, você faz os cálculos, que você já aprendeu a fazer, e encontra 197 graus. Para isso, você vai precisar usar o transferidor para marcar a medida de 197 graus. Depois você calcula x2, x3, x4, vai achando os valores em graus e vai marcando aqui no setor. A gente pode fazer um círculo com o compasso e com o transferidor, marcar os arcos correspondentes e depois você marca os setores. E aí você pinta cada setor com uma cor e obtém o gráfico. Bom,
Vocês já estão bastante familiarizados com o gráfico de pizza, né? O gráfico de setores, mas vamos ver mesmo assim os elementos do gráfico de setores. Bom, sempre vai estar representado em formato circular e sempre vão ter ângulos proporcionais às porcentagens ou aos dados apresentados nas tabelas, ou a frequência absoluta ou a frequência relativa. Outra coisa que precisa ter é uma legenda para identificar as cores ou os desenhinhos que você fizer dentro de cada setor do gráfico, ok? Um outro gráfico que vocês vão ver com facilidade, principalmente em livros de geografia, até mesmo dos anos iniciais, é o cartograma. A gente utiliza o cartograma quando a gente quer representar dados estatísticos sobre uma área geográfica ou política. Por exemplo, vejamos o Paraná nesse mapa. Aqui é a tabela com a população projetada na região sul do Brasil, incluindo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, nós temos uma população de 8.651.100 habitantes e uma área de quase 200 mil quilômetros quadrados. E a densidade corresponde a 43 pessoas aproximadamente por quilômetro quadrado. Então, se você olhar esses dois mapas aqui, você vai ver que esse mapa traz os pontinhos que representam os habitantes e tem uma nomenclatura aqui, uma legenda, ó. Cada pontinho desses representa 400 mil habitantes. Esse outro mapa aqui é a densidade populacional projetada. Então, tem também uma legenda. Esse mapa aqui está com pouco contraste. O ideal é ter um contraste mais evidente, né? Para a gente poder identificar bem a legenda. E, por fim, o último gráfico que a gente utiliza e que a gente vê muito nos anos iniciais é o pictograma. O pictograma é um gráfico mais atraente. Por quê? Porque ele utiliza figuras, arte, técnica e pode despertar mais a atenção do leitor. As crianças adoram. Cada símbolo representa 20 milhões de habitantes. Olha como foi crescendo a população do Brasil de 60 para 1990. Olha que interessante. Quando corta um pedacinho, é porque não tem 20 milhões completos ainda. Tá quase chegando. Aqui tá mais ou menos na metade, não tem 10 milhões, né? E aqui pode ter, sei lá, mas é uma coisa um pouco imprecisa, mas é uma forma agradável, gostosa de ler um gráfico. Vou deixar para vocês aqui umas dicas para analisar gráficos estatísticos. Quando você for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. Primeiro, o título ou objetivo do gráfico é claro? Seu conteúdo faz sentido? Segundo, a fonte dos dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que o acompanha? 3. As informações foram obtidas de uma fonte confiável? 4. Há rótulos adequados para os eixos, deixando tudo bem identificado? Os eixos começam em 0 ou não? 6. As escalas dos eixos são constantes? 7. Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? 8. Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação? Essas 8 informações são muito importantes e devem ser observadas para a gente não ser enganado quando ler um dado, ou um gráfico, ou uma tabela estatística. Com essa imagem de um pai na pandemia, trabalhando, cuidando de filho, fazendo tudo ao mesmo tempo, vamos passar para vocês os nossos exercícios de fixação. Bom, no exercício 1 da aula 11, o desafio é
representar essa tabela por meio de um gráfico em barras. No exercício 2, é para você representar essa tabela por meio de um gráfico em setores. No exercício 3, é para você representar essa tabela utilizando um gráfico de colunas. No exercício 4, é para você resolver um problema fazendo uma comparação de dois gráficos. O exercício 5 traz um problema com dois gráficos e pede para você resolver algumas questões de comparação, inclusive. O exercício 6 traz dois gráficos de linhas e pede para você fazer uma comparação entre eles. O exercício 7 traz um gráfico mostrando o desmatamento da Amazônia ao longo da história e pede para você fazer uma análise de questões referentes à porcentagem. Então, pessoal, é hora de dizer tchau. Chegamos ao fim da nossa 11ª aula, cujo foco de estudo foi gráficos. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, aperfeiçoado o conhecimento de alguns tópicos relativos à estatística e que vocês tenham uma excelente semana e até a próxima aula, ok? Tchau!